Olá, meu nome é José Neto e essa aqui é a quarta aula que eu falo sobre os fundamentos para se preparar para aprovação em um concurso público. E nessa aula eu vou falar sobre, na verdade, o terceiro fundamento, a terceira alicerce para aprovação, tá? Que eu considero fundamental. Na primeira aula eu falei do porquê, da clareza do porquê. Na segunda eu falei sobre rotina, em ter uma rotina que faz parte do método. Na terceira aula eu falei como estudar, mas isso eu não coloco como sendo um dos fundamentos. Já é uma parte prática. E agora eu volto para a terceira parte dos fundamentos. Então, o terceiro fundamento o terceiro fundamento tem a ver com a mentalidade da pessoa, tem a ver no que ela acredita, tá certo? Se ela acredita que ela é capaz de ser aprovada ou não, tá? Isso faz muita diferença. Quando eu comecei a estudar, logo no comecinho, eu duvidava muito da minha capacidade, tá certo? O meu histórico escolar, ele não é bom, tá? Se você pegar minhas notas no primeiro grau, no segundo grau, eram notas assim, 5, 6, tá? A média era 5, então assim, eu ficava com muito 5, muito 6, notas muito ruins, na verdade. E na faculdade, quando eu fui fazer biomedicina, as minhas notas eram até razoáveis, mas eu estudava muito, assim, eu me aplicava muito. Quando eu comecei a fazer concurso, nossa, eu duvidei muito da minha capacidade de ser aprovado, tá certo? Eu duvidei muito, porque assim, eu pensava, nossa, são muito poucas vagas, tá? 50 vagas, 100 vagas, 30 vagas, muito poucas vagas, muitos candidatos, literalmente milhares de candidatos, e eu não sabia absolutamente nada. Eu fiz biomedicina. Então, eu duvidava muito da minha capacidade de ser aprovado. E o que acontecia com isso, né? O que acontecia comigo nesse momento? Nesse momento eu era incapaz de estudar, tá certo? Eu duvidava de mim, eu ficava assim, nossa, mas eu vou conseguir, nossa, mas isso tá difícil, mas eu não gosto disso. Então, assim, eu duvidava muito de mim. Isso me atrapalhava muito, tá certo? Até que eu fui pegando o jeito da coisa, entendeu? Fui fazendo questões, fui conversando com as pessoas, fui trocando ideias, fui vendo material. E aí, fazendo as questões, eu comecei a ganhar segurança. Eu falei assim, poxa, é um método mesmo, é aprender isso aqui, tá? É aprender a marcar o X ali, não é? Ou marcar o VOF, e eu vou passar. É me dedicar. Então, assim, quando essa ficha caiu, que eu podia ser aprovado mesmo, aí foi muito mais tranquilo. Aí eu tive, assim, aquele gás, eu tive, não é, aquela força para estudar mais, para assistir mais aulas, para ânimo, né? Ânimo para seguir adiante, tá certo? Eu tive ânimo para seguir adiante. Então, assim, foi essa mentalidade de ser capaz de ser aprovado, tá? Que fez toda a diferença. E aí, faça essa autoavaliação você, veja como está a sua mentalidade, veja se você realmente acredita que você é capaz de ser aprovado, tá? Se você não acreditar, vai ficar tudo muito mais difícil, tá certo? Se você não acreditar, você tem que parar e ver por que você não acredita. Às vezes, não é, se for igual ao meu caso, você fazendo exercício e você vislumbrando que é possível, tá certo? Que é um método, que isso nada mais é do que um treinamento, né? Você vislumbrando isso, você talvez se sinta capaz, tá? Ou talvez não. Então, assim, você tem que parar, se esse é o seu caso, se você não acredita que você é capaz, você tem que parar. Não adianta você ficar tentando, porque você não vai ter aquele ânimo, aquela energia, aquela alegria de encarar uma matéria que você nunca viu, que talvez você não goste, tá certo? Então você tem que parar e se avaliar
e ver o que está acontecendo. Por que você não acredita que você não é capaz? E aí, assim, às vezes você pode resolver isso sozinho ou sozinha. Às vezes você é capaz de resolver isso. Mas às vezes você precisa conversar com alguém, aí você conversa com um amigo, com amiga. Talvez ajude, talvez não ajude. Talvez você precisa ir para um psicólogo, fazer alguma consulta, falar com alguém especializado, um coach talvez, tá? E aí essas pessoas vão poder talvez te ajudar nesse sentido, tá certo? Mas o fato é que é fundamental você acreditar em você mesmo, tá certo? Se você não acreditar, vai ficar muito mais difícil. E exatamente por isso eu criei o site, né? O site chama Aprovado de Primeira, o site que eu criei dedicado a concursos públicos. Significa que a pessoa vai ser aprovada de primeira? Não, não significa isso. Tá? Eu fui aprovado de primeira em 2 concursos que eu fiz, e no concurso que eu estou hoje, que é o de gestor público, eu fui aprovado de segunda. Tá? Eu passei na segunda vez que eu fiz. Tá certo? E não tenho problema nenhum de admitir isso. Mas assim, a primeira vez que eu fiz o concurso, eu estava com a mentalidade, eu estava acreditando que eu ia passar. Tá certo? Eu estava acreditando que eu ia passar. E aí aconteceram algumas coisas que eu fiquei de fora. Eu ainda vou contar essa história, é uma história um pouco triste, mas para não me alongar muito eu vou deixar por aqui, tá? Mas assim, é fundamental esse pensamento, essa atitude. E por isso eu criei o meu site com esse nome, Aprovado de Primeira. Não significa que a pessoa vai ser aprovada de primeira, mas significa que ela vai ter uma mentalidade de aprovado de primeira. Tá certo? Um forte abraço, então. E se você tem alguma questão sobre esse conteúdo, deixa nos comentários, tá? Se você tem alguma questão assim, você acha que não dá conta, alguma coisa assim, deixa nos comentários e a gente começa a conversar. Quem sabe eu gravo um vídeo para responder a sua pergunta. E se você está gostando desse conteúdo, deixa o curtir, me ajuda muito. E se inscreve no meu site aprovadodeprimeira.com.br, escreve lá e aí você vai ficar sabendo das informações em primeira mão. Um forte abraço e até mais então. Tchau, tchau.